Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Valder Pamiro. E hoje eu quero falar sobre ao lado dos grandes, que Deus coloca todo aquele que lhe serve em espírito e em verdade ao lado dos grandes, sendo diante dos grandes do seu povo ou os grandes desse mundo, representando a sua igreja e o seu povo e a sua palavra. Então eu quero que tu abra lá Provérbios 22 e 29 sobre esse assunto, sobre ao lado dos grandes. Vamos efetuar a leitura. Viste um homem diligentemente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Viste um homem diligentemente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Não será colocado, não ficará ao lado de qualquer um, porque Deus honra todo aquele que lhe serve, todo aquele que está na sua casa, todo aquele que acredita na sua palavra, todo aquele que escolheu os seus caminhos para prosseguir. Deus coloca diante dos grandes. Não coloca diante de pouca coisa, não. Não porque Deus queira desmerecer ou desprezar alguém para que você não esteja lá. Não, Deus não é assim. Deus, pelo contrário, pega aquele que não é para se tornar algo diante da sua presença. Pega o pequeno, o abatido, o caído, para se tornar grande nessa terra e para estar ao lado de todo aquele que é grande nesse mundo. Porque Deus tem coisas maravilhosas, coisas poderosas para todo aquele que crê na sua palavra. Estou eu hoje mais uma vez entregando minha boca para Deus, emprestando minha boca para Deus, para que Ele venha trazer uma mensagem para ti. Porque assim como você, eu preciso de Deus. Deus, Ele é o mesmo. Agora, sem Ele, eu não sou nada e continuo sendo nada. Deus não precisa de mim, mas Ele precisa de você. Ele precisa de você. E Ele quer te colocar entre os grandes. Mas como eu? Não. Muita gente quer o que Deus vai dar para alguém nessa terra. Muita gente corre atrás, faz tudo. Deus coloca entre os grandes. Nesse mundo, nessa terra, tem que ter muito suor, muito sofrimento, muita luta, muito trabalho, muito estudo para que você venha ser alguém nessa terra. Venha estar diante das maiores faculdades, dos melhores empregos, melhores posições. E mesmo assim, precisa de muita sorte, porque existe uma multidão muito grande por aí crescendo, fazendo dos colegas, fazendo de todos que estão ao seu redor de escada, subindo em cima. Então hoje é muito difícil tu ser alguém hoje. É muito difícil tu te colocar diante daquilo que tu deseja. O estudo não é o suficiente. Os esforços às vezes são em vão. Mas agora, quando Deus quer, nada disso é problema para Deus. Você precisa só de Deus. Eu preciso só de Deus. Claro que tem que haver um esforço, o camarada tem que se colocar ali, tem que fazer a sua parte. E é o que eu estou fazendo, estou lançando esses vídeos aí, se colocando, fazendo alguma coisa para Deus. Ele não precisa de mim, mas estou me oferecendo, estou aqui disponível para algo da sua palavra, disponível.
Viste um homem diligentemente na sua obra? Fiz uma pergunta. Tu viu? Tu enxergou alguém assim? Aí ele faz uma afirmação. Perante reis será posto, perante os grandes. Olha o que diz a palavra, Salmo 113, 5, 6, 7, 8. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Como assim se curva para ver os céus? Porque ele está acima dos céus, ele está acima de tudo e de todos. Que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado para fazer-as assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Tu viu só? Vamos ler de novo. Quem é o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Por isso que ali fala, perante reis será posto. Perante os príncipes do seu povo. Ah, mas não, tu vai ser colocado perante os príncipes do povo de Deus. E também diante dos grandes desse mundo. É a palavra que está falando. É a palavra que está falando. Tu quer ver um exemplo disso? Davi. A palavra de Deus fala, 1 Samuel 16, 21. O que aconteceu com Davi quando ele era jovem? E assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi o seu pajé de armas, aquele que guarda as armas do rei. E o amou muito. Saul amava Davi. E esteve perante ele, e o amou muito, e foi o seu pajé de armas. Perante reis será posto. Davi foi colocado diante de rei. Ele não foi colocado diante de qualquer um, não. Eclesiastes ainda afirma, porque Davi no futuro se tornou genro e se tornou rei de Israel. E aqui Eclesiastes 4,15 fala: vi todos os viventes andarem debaixo do sol, com o jovem, o sucessor que ficará em seu lugar. Davi foi o seu pajé de armas. Davi foi o pajé de armas. Parecia pouca coisa. Primeiro ele guardou as armas do seu rei. Depois ele foi genro. E depois foi o rei de Israel. É assim. É de degrau em degrau. Sem precisar pisar em cima de ninguém. 1 Reis 10:8 fala: bem-aventurados teus homens, falando a rainha de Sabá, falando de Salomão, falando para Salomão: bem-aventurados teus homens, bem-aventurados esses teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Perante reis será posto. Viste um homem diligentemente nas suas obras? Perante reis será posto, não diante dos de baixa sorte, que estão sempre diante de ti. Havia muitos diante dos reis. Davi era um. Davi saiu das ovelhas, atrás das ovelhas.
para ganhar tudo isso, se tornar pajé, se tornar ali genro, chefe de 1000 e por aí vai. Ele foi crescendo. Mas a Bíblia fala também de José. Aconteceu de tudo com José: traição, roubar a sua túnica, inveja, ciúme, cova, prisão, acusação de assédio. Tudo aconteceu com ele, tudo aconteceu. Mas Deus colocou ele diante de Faraó e foi para governar ao seu lado. Olha o que a Bíblia diz. José foi preso, ele acabou na prisão injustamente por coisas que ele não fez. Eclesiastes 4,14. Porque um sai do cárcere para reinar. Sim, um que nasceu pobre no seu reino. Sai do cárcere para reinar. Então viu o Faraó e clamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou-se as suas vestes, e veio a Faraó. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: porque Deus te fez saber de tudo isso. Ninguém há tão inteligente, sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior do que tu. E disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e pôs sobre a mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamara diante dele: ajoelhai. Assim pôs sobre todo o Egito. Ele foi preso por coisas que ele não fez, por mexer com a mulher do Potifar. Ele foi preso. Mas de lá ele saiu, interpretou sonhos, e Deus honrou ele, exaltou ele. Salomão, lá em Provérbios 30, 21, 22 e 23, fala: por 3 coisas se alvoroça a terra, e a quarta não se pode suportar. Pelo servo quando reina. O que era José? Era um servo que virou um prisioneiro, um escravo. E pelo tolo quando anda farto de pão. Pela mulher aborrecida quando se casa. E pela serva quando fica de herdeira da sua senhora. Aqui ele fala: pelo servo quando reina. Que loucura, né? O que era José? Nada. Era um servo. Mas isso alvoroça a terra. Cria rebuliço, gritaria, espanto, questionamento, indagações. Ninguém consegue compreender quando Deus faz algo. Porque um sai do cárcere para reinar. Sim, um que nasceu pobre no seu reino. Nasceu pobre no seu reino. Minha bateria já ameaçou a cair. Vamos ver se dá para a gente terminar. Vamos ver se dá para a gente finalizar. Olha o que diz a palavra. Olha o que diz a palavra. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Ele se tornou governador do Egito. Também vamos falar rápido. Então, de outro exemplo, Mardoqueu.
Então Mardoqueu saiu da presença do rei, com uma veste real azul celeste e branca, como também uma grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã se exaltou e se alegrou. Esther 10, 3. Porém o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Viste o homem diligentemente nas suas obras? Perante rei será posto, e não diante dos de baixa sorte. Olhe bem, eu falei que muita gente quer o que Deus vai dar, mas não consegue. Porque busca por decisão própria e muitas vezes pisando em cima. Tem muitos que crescem nas empresas por aí, fazendo fofoca, inventando falsas acusações, um monte de coisa. Aí os estudados que se esforçam vão ficando para trás, vão sendo desprezados, porque o que vale hoje é X9, puxa-saco, mentiroso. E os amiguinhos, tudo é um amigo, vou botar meu amigo lá, meu amigo. Mas nem é amigo, hoje em dia a coisa mais difícil que tem é amizade entre as pessoas. Existe, mas está muito escasso isso. Deus permitiu, eu quero fazer um vídeo sobre amigos, sobre amizade. Olha o que a palavra de Deus fala. Provérbios 18, 12. Antes de ser quebrantado, eleva seu coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Diante da honra, se a honra vai até ali, a humildade tem que ir na frente, como se fosse um arauto dizendo. A honra está vindo ali atrás. Porque lá em Provérbios 22, 4 também fala: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Primeiro exemplo é Abigail. Olha o que diz a palavra de Deus, Abigail. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu da jumenta e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi. E lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva a teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou o pleito da minha afronta, da mão de Nabal, e deteve o seu servo do mal, fazendo tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi a falar a Abigail para tomá-la por mulher. O que Abigail viu? Que Davi ia lá e ia matar um monte de inocente, inclusive Nabal, inclusive até ela. Morreria todo mundo. O que ela fez? Tomou para si o pecado do seu marido, do seu senhor. Minha seja a transgressão. Isso é humildade. E ela se prostrou diante dos pés dele. Ouve as palavras da tua serva. Ela se colocou na brecha para um homem que não valia nada. Por um safado, de um sem vergonha, que desprezou um homem e o seu pedido de socorro. Minha seja a transgressão. Ela foi um escape, ela foi um livramento que Deus mandou para Davi. Para Davi não sujar suas mãos de sangue. Quando ele descobriu que Nabal morreu, ele agradeceu a Deus por ter pelejado por ele. Eu entrego tudo na mão de Deus, eu entrego tudo na mão